Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é mais um episódio da nossa série Universo Planos e Fugas, que é a série aqui do canal onde eu vou dando forma gradualmente a um universo ficcional a partir de desenhos, mapas, criação de histórias. E hoje eu quero dar continuidade a essa ilustração que eu já estou desenvolvendo faz um tempinho. Tem outros vídeos aqui no canal mostrando desde o esboço, né, até o estágio em que ela está agora. Eu vou deixar os vídeos aqui na descrição, se você estiver interessado em ver e acompanhar, né, todo o processo criativo. E esse é um desenho que eu estou fazendo meio que sem pressa, né? Eu quis registrar realmente todo o processo em sessões aqui, em vídeos de 40 minutos a 1 hora. E durante os vídeos eu vou desenhando e vou trocando ideia, né? Vou falando o que se passa na minha cabeça enquanto eu estou criando, quais decisões, por que eu estou tomando certas decisões em relação à elaboração do desenho, né? Mas embora eu esteja fazendo sem pressa, eu também não estou querendo um resultado final muito detalhado, muito realista. A ideia aqui é chegar num conceito de um personagem, né, numa situação, uma cena que possa sugerir uma trama para uma história, né? E uma vez que eu tenha todos os elementos, eu vou considerar o desenho pronto, né, a ilustração pronta. E é sobre isso, né, o vídeo de hoje, a sessão de hoje. Além de dar uns retoques, eu ainda tenho que trabalhar texturas e alguns contornos, a relação de luz e sombra. Tem as cordas do bandolim do bardo, né? Tem a lateral ali da roupa dele, aquele pedacinho ali que não está muito bem finalizado. Mas os dois trabalhos principais são centralizar melhor a composição, que eu fui fazendo sem esboçar a composição por inteiro, né? Eu fui inserindo cada elemento conforme eu fui pensando neles. Então eu preciso chegar toda a composição para o lado esquerdo e aí vai sobrar um espaço melhor ali na região da janela, que ela não está acabada de propósito, porque hoje eu quero inserir um terceiro elemento ali, vou botar mais uma figura. A gente tem o bardo, né? Tem esse ser mágico que está ali em destaque na composição, e aí dentro da janela eu vou botar um terceiro elemento e com um pouco de sorte eu vou ter aí uma sugestão de uma cena, de uma situação que vai me inspirar para escrever uma nova história, né? Então vamos lá. Para esquentar, eu estava brincando um pouquinho ali com o portal, né? Mas eu acho que a primeira coisa realmente que a gente vai fazer aqui vai ser arrumar esse enquadramento, né? E aí a gente vai pensando no resto depois, né? Então é por aqui. Deixa eu centralizar isso melhor, né? Para poder a composição não pesar nem para um lado nem para o outro. Eu já estou imaginando um terceiro elemento que eu quero alguma coisa mais sombria, né? Para até fazer um contraste com o ser ali mágico que está dançando na frente do bardo, né? Como a figurinha azul, né, o ser sobrenatural, ele brilha muito, tem muito destaque, então não é tão simétrica assim a distribuição entre os três elementos, né? Ela precisa de mais espaço para respirar no canto esquerdo. Eu acho que assim tá legal. Pintar aqui a parte que ficou aparecendo, né, que é uma parte que eu não trabalhei a textura antes, então eu vou copiar a textura que eu já tenho só para poder dar mais unidade para esse pedacinho, que ainda vou retrabalhar toda a textura ali atrás, né? Deixa eu dar aquela conferida, invertendo a imagem, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Como eu sempre falo, eu gosto de inverter porque quando a gente faz isso, o nosso olho meio que dá uma descansada, né? A gente está acostumado a ver a imagem de um certo ângulo e quando a gente inverte parece que o olho está olhando para ela pela primeira vez, então a gente consegue perceber melhor se tem alguma coisa torta e tal, né? Vamos brincar aqui com um tom mais escuro, desenhar qualquer coisa e vou ver o que me sugere, o que essa mancha aqui vai dar forma, né? Eu quero alguma coisa humanoide, né? Não precisa ser nada muito definido, mas que tenha um aspecto mais ameaçador, assim, que vai adicionar até um certo drama à ilustração, porque ela está nas costas do personagem principal, né? Vamos ver. Essa janela está meio torta, né? Agora invertendo eu consigo ver, mas depois eu dou uma ajeitada nela. Eu estou pensando aqui nas formas de uma mulher mesmo, né? Fantasmagórica, uma coisa assim, ou meio oculta por uma fumaça, ou feita de fumaça, uma coisa não sólida, né? Não material. É por aí. Assim como o bardo, não estou fazendo nada muito realista, né? As proporções e tal, não é nada anatomicamente perfeito. Mas eu estou gostando. Eu achei que eu ia fazer mais tentativas, né? Experimentar mais, mas eu acho que é por aí. É isso.
Só que eu vejo esse lado aqui envolto por uma luminosidade quente, né? De repente uma coisa, um laranja mais forte ou mesmo um vermelho, que eu acho que vai ficar bem interessante porque o personagem está sendo banhado por essa luz azul, né? Então eu acho que as costas ali, essa linha, o braço do bandolim, o cabelo, a linha da cintura ali, que eu preciso botar mais dobras na vestimenta, né? Se isso tudo tiver um toque de vermelho ali ou de laranja forte, eu acho que vai ficar interessante. E essa fumaça, essa luz vermelha pode estar vindo lá de dentro, né? Vamos botar aqui, vamos tentar fazer o olho dela. Assim, bem, ficou cartoonizado, né? Ficou uma coisa mais estilizada mesmo. Mas tá legal. Não achei ruim não. De repente ela que tem que estar invertida na horizontal, né? Para poder o olho dela ficar direcionado pro personagem, né? Para poder a gente ter... Aí, é isso aí. Né? Agora a gente tem um elemento de ameaça atrás dele, né? Como eu falei, é uma figura bem estilizada, né? Vou botar um olho assim com mais destaque. E agora a gente pode tentar trabalhar uma fumaça vermelha, um brilho vermelho nessa região. Fumaça saindo da janela, né? Vamos ver o que acontece. Eu acho que assim vai compor e vai equilibrar esse lado, né? Em comparação com a personagem azul. Vai dar um senso melhor de simetria e de forças opostas, né? Um confronto entre forças opostas. Isso aí, eu já estou querendo imaginar qual seria a trama, né? A história por trás dessa ilustração, e eu vou deixar isso para uma sessão de brainstorm mais para frente, né? Eu quero fazer em vídeo também. E aí, como eu falei, ó, eu vou acentuar todo o contorno desse lado do personagem, né, para poder ele refletir, harmonizar com essa luminosidade vermelha que vem ele da janela, né? Isso vai deixar a ilustração mais dramática e vai dar um senso de 3D, né, de profundidade também. Eu gosto muito de trabalhar com fontes de luz assim coloridas, até porque isso facilita muito o trabalho também, né? Esse jogo de luzes, isso sugere a textura, né? Você consegue sugerir texturas de uma maneira mais fácil. Olha como é que o braço dele ali com o tom de vermelho já ficou interessante, né? E a janelinha, como eu tinha falado, né? Ela precisa de mais solidez, né? Eu só tinha deixado ela aí mesmo para poder finalizar conforme eu pensasse na figura de dentro. E toda essa região aí do meio, né, que pega o torso do personagem, da parte de baixo da janela ali, tá muito pobre ainda. Eu preciso tornar esse pedaço mais interessante. E eu vou usar justamente essa tonalidade mais vermelha para isso. Mas esse contorno aqui está muito duro, né? Ele está com... É uma linha reta ali na cintura dele, e isso não é legal, né? Não é interessante para os olhos. Então, primeiro eu vou deixar tudo mais difuso com essa luminosidade vermelha, que por enquanto está funcionando bem. Mas depois eu quero botar umas dobras ali, até porque ele é um personagem mais cheinho, né? Essa linha reta ali tá meio que quebrando, tá dando deixando ele com uma pose mais artificial. Vou só trabalhar um pouquinho mais os tons aqui, porque essa luminosidade vermelha ela vai vindo para frente, né? Eu tô gostando. Mas agora eu acho que tá precisando mexer um pouquinho na figura azul. Eu tô achando que eu preciso afastar ela um pouquinho para distribuir melhor dentro da composição, né? Deixa eu dar uma olhada. Depois eu tenho que mexer no olho dele também, né? Eu deixei isso pro final. Depois que eu acabar tudo, né? Eu vou mexer no olho dele para poder deixar a pupila, o brilho, direcionado ao personagem azul, né? O olhar dele meio que guia o olhar do observador, né? Eu acho que melhorou.
Vamos lá então trabalhar no pedaço que eu falei agora, né? Mexer ali na cintura do personagem, nos contornos aí. Que aqui foi o pedaço que eu menos mexi, na verdade. Ficou do esboço, eu só preenchi com as tonalidades e deixei quieto. Mas eu acho que ele aqui vai ter umas dobrinhas, umas curvas, de repente sugerir um cinto, né? A túnica assim saindo do cinto, né? Fazendo um acabamento melhor. Mas não precisa ser nada muito nítido, porque desse lado tem a sombra do bandolim, né? E a luz vermelha vai pegar basicamente os contornos, ela só entra um pouquinho nessa região porque ela está bem mais atrás dele. São só sugestões mesmo. Mas eu acho que já melhorou bastante. Só de não ter aqui aquelas linhas retas, né? Aquela silhueta quadrada nessa parte, né? E a gente aproveita para dar uma correçãozinha nas sombras. Eu gosto de ir fazendo assim, né? Às vezes eu trabalho num pedaço aí para descansar um pouquinho, eu vou retocando aqui e ali. Trabalhar um pouquinho a textura da calça. Acho que dá para pôr mais vermelho, né, em tudo, nesse lado. Como eu tinha falado antes, o vermelho ajuda a sugerir textura, né? O nosso olho, um rabisco ou outro que você faz já ajuda o nosso olho a entender a forma daquele objeto, daquele elemento, né? E se é macio, se é áspero, se reflete muito a luz, né? Se reflete pouco. Acho que melhorou bastante. A parede atrás ainda precisa de um cuidado. Mas a figura em si eu acho que já ficou mais natural assim. Um vermelho mais forte perto da borda, né, que é onde a luz está batendo mais forte. E depois só uma sugestão ali. É isso, era isso que eu queria. E eu acho que depois disso eu vou gastar um tempinho nessa parte de trás aí do fundo, né? Mexer nessas pedras, na pedra que ele está sentado, nas pedras do fundo, né? Nada em especial não. Só vou vendo o que precisa fazer e deixar assim as texturas um pouco mais definidas, né? Dar um pouquinho mais de detalhe para tudo. Apagar uns contornos que não estão muito legais, que estão mais rústicos, né? Algumas sobrinhas do esboço que ficaram aqui e ali e que não estão muito legais, né? Então é isso. Deixa eu dar uma geral aí nessas pedras. Depois disso eu acho que chegou a hora de fazer as cordas do bandolim, né? Então vamos lá. Bom, texturas feitas, né? Mexi em bastante coisa, aproveitei para dar uma escurecida também, além do arco, né? Para emoldurar melhor nossa personagem azulzinha. E agora eu vou colocar corda no bandolim, como eu tinha falado, né? Tem uns truques para fazer isso, né? Ali eu preciso mexer, trabalhar com linha reta, né?
Então, um truque que eu quero usar aqui vai ser tirar um pedacinho, copiar um pedacinho da nossa personagem. Eu vou ter uma bela linha reta em tons de azul. E como a corda é um elemento brilhante, né? Então é legal que tenha variações de tons de azul. Ela fica bem... uma textura bem parecida com uma corda, né? Lógico que aqui é uma corda um pouco mais grossa do que seria na vida real, mas a gente está fazendo, como eu já falei um monte de vezes, uma ilustração mais cartoonizada. Então, eu acho que vai combinar, não vai ficar muito destoante não. E aí agora, como eu fui fazendo tudo no olho, sem medir, sem calcular nada, agora eu vou ter um trabalhinho para fazer tudo bater, né? A mão com a corda, com o braço, com a outra mão. Tirei um pouquinho da opacidade dela, né? Da corda para poder harmonizar melhor. E agora a gente duplica. Vou botar 4 cordas, né? Eu estou chamando esse instrumento de bandolim, de alaúde, por pura convenção, né? Ele é um instrumento de fantasia, que aí a gente vai inventando, né? Formato, número de corda. Eu estou alinhando aqui e eu já vi que está completamente fora da outra mão. Isso a gente vê daqui a pouquinho. E é interessante como a gente vai duplicando e seria uma coisa artificial para qualquer outro elemento, ou para muitos outros elementos, né? Mas para cordas funciona bem porque elas meio que vão refletir de maneira parecida, né? Elas refletem a luz parecida. Então aí não fica ruim a gente simplesmente duplicar. Pronto. A gente transforma tudo num objeto só. Vamos começar a fazer ajustes aqui. Botar a corda de cima bem embaixo do dedão do personagem, né, para parecer que ele está dedilhando, e os outros dedos meio que ficam apoiando a parte de baixo. Vou cortar um pedacinho aqui para poder prolongar a corda até a mão. É isso. Não precisa ser mais preciso do que isso. Vamos juntar tudo no objeto só e agora eu vou apagando a parte das cordas que passa por cima das mãos dele, né, dos dedos. Isso vai levar um tempinho também. Mas vamos lá. Feito isso, vamos apagar um pouquinho mais as cordas que ficam entre os dedos, que assim a gente sugere que está batendo sombra nelas, né? Em vez de adicionar sombra, a gente apaga um pouco e faz o mesmo efeito. Por aqui também. Isso deixa a mão, né? A mão já salta e já dá a impressão para quem observa a imagem de que ela está por cima das cordas. É isso. E agora a gente começa a desentortar um pouco, né, o nosso bandolim barra alaúde. Essa abertura aqui está completamente desalinhada, né, com o braço, com as cordas e tudo. Ela tem que ficar mais ou menos no meio, né? Por aí. Mexa só um pouquinho no formato da abertura, né?
Acho que é isso. E agora vamos fazer o mesmo trabalho, né, no braço e na mão do instrumento, né? A mão ali está precisando das cravelhas, né, que é o que a gente usa para afinar. Não vou fazer nada muito detalhado, como eu não estou fazendo no desenho inteiro, né? Eu vou só sugerir mesmo algumas formas aqui, justamente para dar para a mão ficar tão no nível de detalhes igual ao braço e ao resto do instrumento, né? Que aqui eu só fiz um rabisco mesmo para sugerir o formato. Por aí. Nada muito detalhado, não basta que as formas fiquem sugeridas aqui no cantinho. Dá para mexer um pouquinho na luz também. Com a luz a gente vai desenhando as formas, né? Agora a gente vai fazer a ligação da mão com o braço, né? Também botar uma luzinha aqui. Puxar as cordas, né? Nada muito preciso. Nada nesse desenho está muito preciso, né? É um desenho feito de forma rápida, né? São mais sugestões mesmo. E aí a gente dá um contorno aqui pro braço do instrumento, né? Ele está na sombra. A gente vai definindo aqui mais ou menos a espessura. É um instrumento rudimentar, né? Eu poderia ter posto detalhe no tampo, poderia ter posto uns adornos e tal, mas ficou uma cara assim de um instrumento bem rústico, né? Eu acho que combinou até. Então mais uma luzinha aqui. E agora eu posso também escurecer um pouquinho a parte de baixo do braço ali onde ficam as cordas, né? Para também fazer uma projeção, para dar a impressão de que as cordas estão flutuando, né, acima do braço. Mexer no braço também. Dar uma invertida para ver como é que estão as coisas, né? Está chegando a hora de fazer essa análise na composição, na estrutura, né? Para fazer alguns pequenos ajustes. Eu vou só dar mais uma retocada aqui no braço. Depois eu vou passar um tempinho mexendo lá atrás, né, dando uma geral para consertar algumas coisas que não estão tão bem definidas, né, avançar um pouquinho algumas coisas que ficaram no estágio só do esboço, né? Então é isso que eu vou fazer agora.
Bom, é isso, deu uma arrumada geral, né? Passei um tempinho mexendo na imagem como um todo, né? Mexi no chão, na parte de trás, apesar de estar distante, né? Eu acrescentei alguns detalhes lá que estavam faltando. E agora eu vou dar uma mexida no olho do personagem. Vou concentrar agora um pouquinho aqui na expressão dele, principalmente nos olhos, né? Porque eu fiz esse brilho aqui, mas eu acho que dá para ficar um pouquinho melhor. Então eu vou incrementar aqui um pouquinho. Tem que ver se ele parece que está olhando mesmo para a aparição ali no meio do desenho, né? Se for o caso, a gente dá uma mexida lá. E aqui eu quero fazer o brilho de novo, com mais cuidado. Tem que mexer no formato do olho também, que não está tão correto, né? Apesar que o rosto dele, a cabeça, não está anatomicamente correta, né? Porque eu não fiz usando medidas nem nada, só fiz no embalo, né? Porque eu quero é a criação do personagem, né? Então vamos ajeitar aqui a pupila, deixar ela mais redondinha. Eu acho que vale também dar uma clareada na parte em volta da pupila, né? Que seria branca, mas como ele está num cenário mais escuro, né? Ela ficou num tom assim bege, marrom. Eu acho que dá para dar uma clareada ali. Vou mexer nisso daqui a pouco. Agora vamos ver se eu consigo fazer esse brilho aqui. Eu quero que destaque bastante mesmo. Eu quero que o ponto de foco assim da expressão do personagem seja justamente o olho, né? Eu quero que a pessoa que olhar o desenho olhe primeiro para o olho dele, porque é aí que está realmente a interação, né, com a criatura mágica que ele está observando. Esse menorzinho ficou melhor. Acho que dá para acrescentar um tom mais clarinho ali ainda. Dá uma mexidinha aqui no contorno. Essa parte de fora ali, de repente, dá para construir de outra maneira. Que por aqui assim. Eu acho que melhorou um pouquinho. Vamos acrescentar um pouquinho de branco ali junto com esse azul, para dar realmente um destaque ali. Deixa eu só dar uma esfumaçada aqui. Eu quero deixar as pinceladas aparentes, né? É uma imagem mais despojada, mas em alguns lugares, quando você suaviza, fica um pouco melhor, né? Principalmente em volta do olho. Tá legal. Deixa eu botar o branquinho lá então. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui. Ficou legal. Parece que o olho tá úmido, né? Essa é a ideia. Que fica legal também que tem o olho daquele outro ser, daquela outra mulher, né? Enevoada lá atrás. Então fica um jogo interessante que o ponto de destaque dela também é o olho, né? Vamos então dar uma acertada aqui do lado. Cantinho do olho dele ali. Que ele tem um olho um pouquinho mais saltado mesmo, um pouco mais separado. Mais distante do nariz do que deveria, eu acho.
Mas por outro lado tá bom, né? A expressão dele tá interessante. Pra mim, assim, quando eu tô fazendo desenho, principalmente elaborando um personagem novo, é isso que conta, né? E até porque existem rostos e formatos de cabeça de todo jeito, né? Agora, parece que ele tá olhando pro nosso ser mágico ali. Não sei se vale a pena experimentar outras posições aqui rapidinho, pra gente ver se fica melhor, né? Porque ela não tá bem do lado dele, né? Tá um 3D, né? Ela tá um pouquinho na frente, formando uma diagonal. Então deixa eu experimentar um pouco aqui. Que aí é aquela hora que a gente afasta um pouco, aproxima o olhar, né, do desenho. Será que é isso? Ainda não sei. Enquanto eu penso, deixa eu mexer lá no olho de novo. Que ainda tá faltando coisa aqui, né? Vamos dar aquela clareada na parte de fora aqui, em volta da pupila, né? Isso. Bem melhor. Fazer aqui também. Depois vamos ver se eu boto um brilhinho por cima disso, né? Um risco. Para também dar a impressão de que está úmido, né? O olho. É, melhorou. Fazer aqui então. Uma coisa bem sutil mesmo, bem simples. Acho que vai gerar um efeito legal. Tipo assim. Passando por cima da pupila. Um pouquinho. Isso. Dá uma suavizada agora. Mas era mais ou menos isso que eu queria mesmo. Deixa eu só fundir um pouquinho mais aqui. Isso aí. E vamos voltar a analisar ali a posição dos nossos personagens, né? Como a gente está nos finalmente aqui dessa pintura, está na hora de ver, de definir, né? Como é que eles vão ficar. É interessante também pensar no enquadramento legal entre a dançarina, né, e o que tem atrás dela. Então, evitar uma tangência ruim, né, evitar que alguma linha que tá, do que está atrás cruze com alguma linha coincidente, né, no desenho dela. E também os dois têm que ficar de uma maneira mais equilibrada, né, distribuída. O lado dela é maior porque ela brilha mais, né? Ela está mais viva na imagem. Senão poderia pesar o lado do bardo com a observadora ali na janela.
Mas como ela é feita, a dançarina é feita em tons mais claros, ela acaba pesando mais, né? Então ela pode ficar sozinha no canto de cá. Eu fico toda hora olhando pro olho dele e pra posição dela, né? E cada hora eu acho que tá dando a impressão de que ele tá observando ela e às vezes eu acho que não. Mas é isso. Eu acho que não tem muito mais a fazer aqui. Como eu já disse várias vezes durante esse processo, né? Se fosse uma capa de livro, se fosse uma ilustração que fosse ser publicada em algum lugar, eu gastaria, claro, 10, 15 horas, às vezes até mais, elaborando, né? Mas como eu quis fazer uma coisa espontânea, rápida, despojada assim de criação de personagem, né? Eu acho que é o suficiente. A gente já tem uma imagem que conta uma história, né? A gente já tem um personagem com características interessantes, e isso pode render, né, mais para frente. Então eu vou pensar em um background para o bardo, vou pensar em como essa imagem pode gerar uma história no futuro, né? Mas eu estou satisfeito por enquanto. Foram umas 5, 6 sessões não muito longas de trabalho e eu cheguei aonde eu pretendia, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado de acompanhar a criação do nosso bardo. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.